Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós estamos com o nosso podcast sobre as águas e esse é um podcast onde toda semana eu vou trazer um profissional aqui no canal que atua no setor de hidrologia ou hidráulico, recursos hídricos, de uma forma geral atua com águas, né? Então a cada semana a gente traz um profissional para a gente fazer um bate-papo dentro dessa área, da importância da hidrologia, da hidráulica, dos recursos hídricos, né, de uma forma geral. A gente sabe que durante aí a nossa faculdade, em muitos casos, a gente vê esses temas de uma forma muito superficial. Muitas vezes a gente precisa ter uma visão também mais clara do mercado, das dificuldades, oportunidades, né? Então, esse é um projeto sobre as águas, esse podcast, para que a gente consiga compartilhar também essa visão com vocês, tá bom? Se vocês gostam desses assuntos, desses temas, se inscrevam aqui no canal para vocês estarem por dentro também dos outros conteúdos que a gente vem postando aqui ao longo da semana. E também deixem o seu like e compartilhem esse vídeo com os profissionais que vocês conhecem, colegas, estudantes, né? Pessoas que realmente têm interesse ou curiosidade de atuar nessa área, tá certo? Eu vou chamar aqui para nossa sala virtual o Álvaro Bottini, um grande amigo aí profissional, que a gente já se conhece há alguns anos aí, né? E vou passar a palavra para ele já se apresentar inicialmente para a gente já iniciar também o nosso podcast. Álvaro, se apresenta aí rapidamente para o pessoal te conhecer, por favor. Boa tarde, boa noite, deve ser a noite que estejam vendo. Eu sou Álvaro Bottini, sou engenheiro civil há algum tempo, sou amigo, ao contrário aqui, do Zé Costa há muitos anos, é um excelente profissional, tenho a honra de conhecê-lo. Eu fiz primeiro tecnologia na FATEC, só para ter uma ideia, eu me formei em 76, depois eu fiz engenharia mais tarde, me formei em 85, eu sou pai, sou avô, sou marido, sou o último dos moicanos da minha família, não tem mais tios, não tem mais irmãos, não tem mais ninguém. Então, a partir daí a gente só vê para baixo. E o mais importante, eu acho que é isso. Eu pactuo muito da postura do José Costa de disseminar o conhecimento. E essa é uma coisa que a gente pode fazer graciosamente e pode fazer com que as pessoas evoluam. Então, é um prazer estar aqui e depois, ao longo desse bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais esse engenheiro vidrado em hidrologia, hidráulica e segurança de barragens. Maravilha. Obrigado aí pela apresentação, Álvaro. Antes da gente começar também, eu quero deixar os meus agradecimentos aí a você, né, pelo seu sim aí, o seu pronto atendimento aí de estar com a gente nesse episódio, né? Eu sei que você é uma pessoa aí hiperatarefada, né? Você tem um espírito aí de liderança muito à flor da pele e isso traz para você muitas responsabilidades, né? A gente já conversou um tempo atrás aí de tudo que você estava envolvido, né, nessa parte mais de liderança, e isso traz muita responsabilidade, e a responsabilidade também consome o nosso tempo, né? Então, eu tenho certeza que o seu tempo aí também é uma coisa escassa, então fico muito feliz aí de você ter dado o seu sim e estar aqui conosco, compartilhando esses 40 minutos, uma hora aí com a gente também, um pouco da sua experiência aí, como você comentou, né? Você se formou já em 76, então tem muita bagagem acumulada aí, com certeza, né? Então, fica o meu agradecimento aí inicial para você também. E, Álvaro, já colocando aí um primeiro ponto aí para a gente dar uma conversada, primeiro, assim, entender como que você, você comentou, né, da sua formação, dos seus estudos, mas como que você hoje, né, depois de toda essa experiência, está atuando no mercado, né? Você atua como? Projetista, consultor? Como que você está atuando hoje na prática no mercado? Excelente. Bom, depois de tantos anos, né, nós temos uma empresa, somos em 5 sócios, cada um com uma formação, somos 3 civis, perdão, um eletromecânico e um elétrico. Então, dos civis, um trabalha com estruturas, o outro com geotecnia e eu com hidráulica. E o eletromecânico com a parte mecânica e o elétrico com o elétrico. Então, a gente forma um cabedal de conhecimento compartido que é interessante, você consegue responder pelo que você sabe e não entrar nessa área alheia. O engenheiro tem muito disso, né? Tem problema, tem solução,
mas é um desespero, porque tem coisas que você não sabe e não deve nem entrar por ser ilegal até, né? E a gente tem trabalhado nisso. Desde 2000, a empresa, então ela está com 21 anos, vai fazer 22 agora em maio, e a gente trabalha com os projetos principalmente na área de saneamento e mais ainda na parte de usinas hidrelétricas. Hoje, nesse momento, a gente está fazendo 2 projetos de CGHs, são centrais geradoras hidrelétricas, que são muito pequenas, são menores do que 5 megawatts de potência. E a gente está nesse projeto, estamos correndo atrás para ver se resolve tudo, né? Mas é uma delícia. A água, desde que o bichinho me cutucou lá e disse assim, olha só, ela foi sempre parte da minha vida. Eu posso te contar que uma das primeiras aulas da tecnologia, que eu entrei em 1973, na tecnologia lá na FATEC, o professor Coqueio Errara falou, não, o rio é como se fosse um ser vivo, é como se fosse as veias do seu corpo. Como? A primeira visão, assim, foi, Profunda, né? uau, profunda. E a segunda veio com o ciclo hidrológico. Então, as coisas se repetem. Olha que maravilha. Então, aí eu acho que daí para frente foi sempre estudar, perdão, e desenvolver, e eterno aprendiz, né? Eu continuo sendo aluno, eu estou fazendo um curso de REC-RAS e estou fazendo um curso de hidrologia básica para engenheiros e aspirantes do meu amigo José Costa. Estou acabando o segundo módulo, vamos em frente, né? É uma Legal, delícia Álvaro. isso. Legal. Esse período de pandemia tem um aspecto muito importante. Você pode aproveitar o tempo especificamente que você se deslocava para aproveitar para crescer. E acho que eu fiquei meio viciado nesse crescimento. É uma delícia fazer isso. Te Não, é agradeço muito verdade. por todo o teu processo de ensino. Ele é Não, brutalmente simples, né? É para entender mesmo, né? Tá bom. é verdade. Não, legal. O que você citou aí do professor Coquinho Errara, inclusive essa semana eu fiz um post também num site que eu criei, num blog, né? Mostrando o método do professor Coquinho Errara, que o daí até apresenta nos manuais para cálculo de vazão de projeto, né? Para quem ainda não visitou o site, pessoal, é Sobre as Águas, o mesmo nome aqui do podcast. Lá tem um post, né, completo, e tem um vídeo também mostrando como exercitar lá aquele método e fazer esse método na prática, né? E uma coisa legal que você comentou do professor Coqueiro Errara é que eu, particularmente, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, como você teve ele como professor, né? Mas eu fiquei, assim, impressionado, assim, com o desempenho profissional dele, né? E não só profissional, mas também pessoal, né? Porque eu vi um pouco da história dele, que ele veio do Japão, todas as dificuldades, né? Veio refugiado da guerra e cresceu no Brasil e se desenvolveu de uma forma ímpar, né? E ficou o legado dele, né? Para assim uma continuação assim prolongada aí dos profissionais que atuam e vão vir a atuar com hidrologia, com hidráulica, né? Então quando eu conheci um pouco da história dele, assim, eu fiquei impressionado. E você que teve a oportunidade de tê-lo aí como professor, eu acho que foi um baita de um privilégio aí para você também ter sido formado aí por um mestre, né, um doutor, né, como o professor Coquet, né? Álvaro, só colocando um ponto para você que você citou aí na sua fala também, que hoje é um dos focos que você está tendo, que é a parte de produção de energia, né, que você comentou da CGH, que é um dos focos aí do seu trabalho atual, né? Com toda essa bagagem, desde quando você comentou, né, que o bichinho aí te picou e você teve esse contato com o professor Coqueiro Errara, teve essa visão mais profunda, ciclo ideológico e tal, hoje conectando, né, esse conhecimento que você teve aí nas formações da faculdade, toda a experiência que você tem, e olhando para a sua atuação hoje, né, no setor de energia, como que você poderia falar, né, da importância, por exemplo, da hidrologia em si para a sua atuação de hoje nesse setor elétrico, né? A hidrologia realmente faz parte do seu dia a dia, do seu trabalho? Realmente ela tem esse grau de importância ou é algo que é mais secundário? Como você enxerga isso hoje? Bom,
A hidrologia, o ciclo hidrológico, então, está tudo ligado. Eu acho que nas soluções dos problemas que a gente tem tido em todas as áreas de engenharia, passa por descobrir o nível d'água. Perdão. Então, o Zaman, um hindu que morava lá em Chicago, ele telefonava para um amigo nosso lá e falava assim, e aí, já descobriu o nível d'água? Aí esse amigo perguntava, para qual condição? Escoamento uniforme, eu tenho alguma singularidade, com chuva, foi feito um barramento, eu tenho para qual período de recorrência, e são centenas de alternativas para chegar a um nível d'água. Então, a hidrologia é fundamental. Ela está apresentando modificações no mundo inteiro, e isso gera um alerta. Talvez a gente tenha que rever muitas coisas das que já foram feitas e rever as coisas que serão, né? Procedimentos, cálculos, estabelecimento de critérios, a gente vai ter que mudar algumas coisas do jeito que as coisas vão indo. Se o aquecimento global ocorrer realmente, se realmente a geleira diminuir, se realmente impedir o fluxo de água pela Groenlândia, são todas as questões que a gente, dia a dia, vai analisando. Hoje, por exemplo, ontem aconteceu um podcast lá, uma entrevista, e o profissional fez a seguinte frase, quanto mais reservatório, mais chuva. Quanto menos reservatório, menos chuva. Foi um evento do CBDB, que é o Comitê de Barragens. E é interessante, porque é uma análise, é possível. Eu, em 2016 até 2018, fiz uma pós-graduação em segurança de barragens, e o nosso estudo foi que na década de 80 ocorreu um aumento das vazões. A gente utilizou um negócio chamado vazões naturais. O que são vazões naturais? Considerando que não exista nenhum barramento a montante, você faz todo approach, todo equilíbrio hídrico, escoamento, a variação do reservatório, evapotranspiração, eclusa, considera tudo, e ao final disso você tem o quanto seria a vazão afluente em cada um dos pontos. E com essa vazão afluente... Hídrico, né? Total. Então, com essa vazão afluente, que é feito pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele fica com a vazão natural. E aí, de repente, na década de 80, houve um grande crescimento. Alguns de 5%, 10%, mas teve um dos casos, a gente só analisou 14 usinas, que tem essas vazões naturais, numa delas deu 135% a mais. Ou seja, nós idealizamos um índice, um indicador de segurança hídrica, como uma referência, como uma hipótese, não é que isso modifica o tamanho do vertedor, porque tem tantas coisas que interferem nisso, mas é para analisar se aquele vertedor tem a mesma condição de quando foi projetado. Isso foi estabelecido muito simplesmente. A gente pegou uma série histórica de 1931 até 2015, acho que foi a última vez que a gente fez, em 2018 até 2015. Pegou essa série histórica inteira. Aí, quando essa barragem, essa usina começou a ser construída, sei lá, 1970, um ano antes, tinha que estar a hidrologia pronta. Tinha que saber para qual vazão nós estamos falando, qual o tamanho do vertedor, porque eu vou começar a escavar, começar a fazer as fundações do vertedor. Então, eu tenho que saber um ano antes. Então, é uma hipótese simplista, e o simples é a grande sacada das coisas, né? Então, a gente pegou e fez o seguinte, série histórica, 85 anos, década milenar. Digamos que deu 10 mil metros cúbicos por segundo. Aí pegamos a série histórica de 40 anos, 45 anos, cortada lá um ano antes do início da construção, e essa série histórica deu 8 mil. 10 mil sobre 8 mil dá 1,25, quer dizer que está 25% mais do que estava antes. Isso significa que se essa obra fosse construída hoje, ela deveria ter considerado uma vazão afluente 25% a mais. O que não significa que o vertedor, a borda livre, o reservatório,
as operações pré-enchente, os reservatórios a montante de toda a cascata não atuem. Quando a gente fala, por exemplo, de Itaipu, são 74 barramentos a montante. Então, pode se operar de um monte de jeitos, né? Desde a cabeceira até a cascata, e a gente pode conseguir preservar tudo. Então, a ideia era assim, com um simplismo, chegar que houve uma variação. E essa palestra de hoje, ele dizia que houve um aumento também. No processo dele, houve um aumento. Opa, então parece que a gente está encontrando por vários caminhos que as coisas estão modificando. E se estão modificando, tem problema, tem solução, né? A gente corre atrás. Tem que ter solução. O tempo todo é a mesma história. É desafio dia e noite e de madrugada também, né? Até nessa questão, Álvaro, assim, uma coisa que eu ia te comentar, né? Você é uma pessoa, assim, que está sempre se atualizando, né? Como você comentou, que está fazendo os treinamentos, né? Nessa pandemia, aproveitou esse tempo também que a gente tinha de deslocamento, né? Principalmente em São Paulo, né? Era horas que você passava num dia, né? Em trânsito e tudo mais, para você usar melhor esse tempo, no seu caso, se capacitando, aí, buscando mais informação, se atualizando, né? Juntando isso, né, com essas mudanças no clima, né, essas mudanças, esses estudos hidrológicos que mostram essas variações de vazão, qual que é a importância para você, olhando assim, né, imaginando um engenheiro aí que está iniciando a carreira e muitas vezes sai da faculdade, né, tem muita gente que segue aqui o canal, o pessoal está mais no início de caminhada, assim, né, que saiu da faculdade, está olhando o mercado, está buscando oportunidade, né, e muitas vezes essas pessoas saem com a ideia de que terminei a faculdade, peguei o canudo, agora eu vou estudar nunca mais, né? Agora eu estou pronto, né? O que você, assim, você com a sua experiência aí, né, de anos e anos aí na engenharia, com todos esses comentários que você fez agora em relação a essas mudanças, que você teve essa percepção também, obviamente, depois de anos de atuar, né, nesse mercado, e hoje você tem essa visão mais madura. O que você falaria, né, para o pessoal que está assistindo esse vídeo assim e que às vezes tem esse pensamento que saiu da faculdade, bom, agora é só trabalhar, não preciso me atualizar. O que você poderia comentar? Bom, primeiro eu perguntaria o que você quer da sua vida. Se você não está bem e você fizer as mesmas coisas, vai ficar mal o resto da vida. Então, se você tem alguma esperança ou algum desejo de sucesso, o único lugar que o sucesso vem na frente do trabalho é no dicionário. É muito trabalho. E, como fala o meu amigo e o coordenador da pós-graduação, José Marques Filho, ele fala assim, todo dia você tem que estudar. Você é um engenheiro e a engenharia está em constante movimento, desenvolvimento, evolução, crescimento. Você tem que estudar todo dia, faz parte do teu DNA. E aí ele diz o seguinte, comparando, assim, guardado, eu vou dizer por mim. Um médico, quando opera uma pessoa, ele é responsável por uma vida. O engenheiro, quando projeta um edifício, é responsável por uma comunidade, uma população. Então, não adianta eu acertar 99,9% das vigas e o pilar lá do térreo, eu errei um pouquinho. Só ele não resistir. Não pode, não pode. Então, se quer ser engenheiro, o principal motivo que você tem é o desafio. E o resultado do desafio é muito trabalho para você ter certeza, ou pelo menos muita probabilidade de estar certo no que você faz. Então é importante isso. A gente não tem, por exemplo, eu fiz aí 11 projetos aí de drenagem. Para quê? Para usinas fotovoltaicas. O que tem que ver uma usina solar com drenagem? Bom, se eu não cuidar do escoamento da chuva, da água que chegar na usina fotovoltaica, ela pode fazer uma erosãozinha e derrubar todos os painéis e perder a usina. Então, espera um pouquinho. O que tem que ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Então, choveu,
o que eu faço com essa água que chega, para onde que eu destino, como que eu capto. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão fazer um curso chamado River and Dam Engineering, Engenharia de Rios e Barragens. Isso foi em 1991. E nessa época eu tive a oportunidade de conhecer obras, procedimentos, normas. O Japão já era extremamente desenvolvido naquela época e agora cada vez mais. Para ter ideia, o dam break deles chegava até a casa. O habitante da casa número 7 da rua número 9 tem que, se acontecer alguma coisa, ir para o segundo andar. É impressionante. Hiper detalhado, né? Hiper detalhado, é pessoa por pessoa quase, chega a nível de pessoa. E agora com celulares, então, o nível é pessoal mesmo. Por CPF. E aí, por CPF. Aí, naquele período, a gente fez um negócio chamado, uma visita lá, estudando a FRIX, que é uma fundação que cuida do clima. O que fazia a FRIX? Ela analisava como que era o escoamento do rio. Lá é muito stiff, é muito inclinado, a pendente é muito alta. Então, rapidamente, choveu, vai para o rio e desce lá para o mar, né? Então, eles estudavam, a partir da observação da chuva, qual era o evento que deveria chegar no rio e como que impactaria cada ponto do rio. Ok, eu tenho uma indústria do lado do rio, recebo um alerta, tenho que colocar a comporta porque a água vai passar 3 centímetros ou 20 metros acima daquele meu limite. Eu tenho que me proteger, e eles vendiam essa informação com toda a qualidade. E aí inventaram coisas como super dikes, né? Super diks, para proteger, fazendo esse tipo de coisa. E eles falaram, e aí que aprendi, em 1991, de um negócio chamado retarding basin, bacia de retardo, definida no Brasil como piscinão. Muito legal. Imaginar que você tem um rio, ele tem uma capacidade naquela seção transversal dele, a partir daquele ponto ele extravasa e vai inundar um parque do Ibirapuera, vai inundar um parque. Acabou a cheia, que é muito rápida, como passa muito rápida, né? A hidrógrafa afluente é muito íngreme, aguda, né? Né? Aguda. Aí passou, molhou lá o parque, passou, eu vou lá embaixo, abro a comportinha, ela pega esse volume de água, devolve para o rio, e aí eu vou limpar meus aparelhos lá e funcionar de novo. Uma coisa fantástica, isso naquela época. E eu pude ajudar um pouquinho o pessoal que estava mencionando aqui os piscinões em São Paulo, quando eu voltei, porque eu trouxe esse material que também ajudou para análise, para consulta, né? Outra coisa, já ouviu falar em comporta inflável? Eu tive a oportunidade de ver uma funcionando no rio, e era assim, tem uma ponte, escavaram um quadradinho abaixo, entre pilares, nesse quadradinho colocaram um pneu, né, uma estrutura aí, inflável, e ele fica apagadinho ali. Aí eu quero segurar um pouco a água, porque eu vou fazer uma travessia de barco, alguma coisa, eu preciso aumentar um pouquinho o nível d'água. Eu inflo essa comporta, então ela está fechada, eu inflo a comporta, a água para, enche, faz o que tem que fazer, eu abaixo e ela vai embora. Genial! Onde você viu isso? Eu vi no Japão. No Japão. Num dos rios lá do Japão. E Nessa aí a outra que eu vi época, no Japão. Álvaro, de 91? Foi em 91, foi a única vez que eu fui para o Japão. Fiquei 3 meses, 98 dias lá. A terceira coisa que eu vi lá, que foi muito interessante, eles tinham uma usina para construir, uma barragem. Aí estava a 3 quilômetros a montante e tinha uma montanha de basalto lá. Eu preciso desse basalto para construir o meu vertedor, por exemplo, que era um step spillway, um vertedor em degraus. Foi a primeira vez que eu vi um vertedor em degraus. E eu estava dimensionando aqui no Brasil para PCH São José. Então, eu comparei os dois resultados. O que eu levei daqui do Brasil para lá e o que eles fizeram lá para mim. E aí, essa obra, ela tinha uma montanha que eles fizeram um furo, de lá de cima da montanha até um túnel aqui embaixo. Vinham os veículos fora de estrada, né? Paravam do lado de uma comporta, eles explodiam a rocha lá em cima, jogavam nesse fuste, ficava parado na comporta,
Abri a comporta, caiu os matacões lá, que foram explodidos lá, e eles levaram para a britagem. E aí ia fazer a obra. Então, genial, sem grandes impactos, usando água, usando tecnologia, foi muito bom. E a primeira vez que eu vi também esse step spewing, eu fui no laboratório lá, que eu estava fazendo o curso, e pedi para ensaiar. O sujeito perguntou assim, que vazão você quer? Aqui no Brasil, eu trabalhei muitos anos com modelos reduzidos no FCTH, e a gente tinha que calibrar, verificar e tal. Digitou um negocinho lá, colocou, aí deixou com os muros do vertedor, vamos ver aqui, paralelos. Uhum. Aí ele diz, já está aqui o resultado. Quer experimentar fechar o muro? Ah, boa ideia. Ele fez isso. Fechou o muro, então aumentou, houve maior dissipação de degrau a degrau, tal, não sei o que lá, e me deu os resultados. Fantástico, né? Então, com tecnologia, anos-luz. E hoje tem os estudos feitos já com CFD, por exemplo, o curso que você deu, né? Que dá para fazer muito bem. Você consegue fazer não só modelo físico, mas também o modelo matemático, né? Sim, sim. Não, com certeza. Realmente o Japão tá anos-luz aí na frente na tecnologia, né? Acho que essa experiência que você teve lá, o que você viu em 91, ainda hoje no Brasil ainda tem muita dificuldade de se implantar, muita dúvida, né? E a gente está falando de 30 anos, né? Que se passaram, né? 30 anos. Já passados os 30 anos, estou indo para o 31º. Pois é. Então, assim, realmente tem um delay, né? Um pouco dessas informações do Brasil, né? Mas, o Álvaro, até comentando aí o que você falou dessa experiência no Japão e tudo que você foi absorvendo, digamos assim, né? Tudo vem para somar de conhecimento, né? Você não tem um conhecimento que vai te prejudicar, sempre vai aumentar, né, a sua capacidade de resolver problemas que possam surgir. Mas obviamente, Álvaro, você assim aprendeu muita coisa, desenvolveu muita coisa, acumulou muito conhecimento prático, teórico, né? Então tem muita coisa importante aí dentro da sua cabeça, da sua experiência, né? Mas se você fosse olhar assim para trás e pudesse falar assim, pô, Zé Roberto, isso aqui que caiu a ficha para mim, ou isso daqui que eu aprendi num determinado momento, essa experiência em específico foi um divisor de águas, ou isso daqui foi hiper importante. Se eu fosse olhar para trás, você conseguiria enxergar alguma etapa aí da sua carreira profissional que foi um ponto ali de divisor de águas, ou um ponto que te mudou o seu nível de jogo, assim, algo do tipo? Tem vários. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando na CESP na década de 80. E a CESP estava fazendo Porto Primavera, Rosana, Taquarussu, Três Irmãos e Canal Pereira Barreto. O Canal Pereira Barreto é um canal de 9,6 quilômetros, com uma base entre 50 e 60 metros, que leva as águas de Três Irmãos para Ilha Solteira, ou o inverso, de Ilha Solteira para Três Irmãos, depende como que faz o acerto hídrico desses dois reservatórios. Porto Primavera é uma barragem que tem 13 quilômetros de comprimento. Ela tem 1.200 metros de concreto, né? Então, ela é muito interessante. A seção transversal de Porto Primavera, olha, estou falando coisa de 40 anos atrás, né? 45, 50 anos atrás. Bom, não importa. Ela tem uma seção transversal até a cota 245, se eu não me engano. É o canal principal com 1.500 metros. Na 245, ela começa a ir para a margem direita, no Mato Grosso, e vai embora. No 246, ela está a 10 quilômetros de distância. Então, o reservatório vai até a 258, 257, 258, e então ela avança 10 quilômetros no Mato Grosso. Aí o reservatório, que era de 1.500 metros, passa a ter 12 quilômetros, 13 quilômetros de largura no barramento, lá em Porto Primavera. Adorei fazer essa obra. Você imagina um dia você dominar o Rio Paraná. 50 fora de estrada, cada fora de estrada carregando uma rocha,
e jogando no rio, e ela caindo como se fosse uma bolinha de gude, indo lá para o meio. E aí, fechando, e o rio passando pelo... Fechando, até o cara conseguir a última fechar. E conseguiram domar o bichão lá, o Paranazão. Foi fantástico. Então, acho que essa experiência de Porto Primavera, para mim, seria o grande divisor. Quando nós viemos para... Eu trabalhava na CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, e eu tinha feito tecnologia nessa época e não conseguia sair muito. Fui para a Superintendência de Engenharia Civil, fazia parte de construção de superintendências, escritórios digitais e tal. Mas eu tinha feito hidráulica. E aí a CPFL foi vendida, a CESP que incorporou, eu fui transferido, consegui transferência para a CESP. E quando eu fui para a CESP, eu fui trabalhar com os meus amigos aí, o Sérgio Camargo, o Mazo, o Preto, o Conte, eu fui trabalhar com eles. Então, eles estavam trabalhando num negócio chamado SOSEM. SOSEM é um sistema chamado Sistema de Operação em Situação de Emergência. O que é isso? Quando, em 1977, eu fui para lá em 78, em 77, por um erro de operação e uma tromba d'água, caíram 2 usinas. Euclides da Cunha, no Rio Pardo, que tem 50 mil metros cúbicos de reservatório, e o rompimento, o dam break de Euclides da Cunha, por overtopping, que ocasionou a derrubada também de Limoeiro, Armando Salles de Oliveira. E depois mais 2 lá embaixo foram destruídas. Mas essas 2 caíram, e aí o governo, naquela época, falou o seguinte: por que aconteceu isso? Porque não conseguiu abrir a comporta, porque precisava da autorização, aqueles problemas todos. Aí ele falou assim: não quero nem saber. Eu quero que qualquer pessoa, em situação de emergência, um cabo, um pedreiro, venha aqui, que se ele souber ler, ele tenha que resolver, proteger esse empreendimento. Nós não podemos perder empreendimentos por qualquer erro. E aí foi estabelecido isso. Então, o que a gente fez? Foi a cada um dos barramentos, a cada um das usinas, e fez abertura de comportas, para estudar a lei de manobra de comportas. Se ela se comportava bem e tal, virava parte da resposta, parte do problema equacionado, comporta está bem, assim funciona, não tem que mudar, não, então vamos nessa ordem, definindo qual é a ordem de abertura e cada passo de abertura da comporta. Então, isso é chamado lei de manobras das comportas. E ali, além disso, foi feita uma planilha muito simples e depois totalmente detalhada, mas a planilha era assim: qual é a vazão que está chegando, em que cota que está o reservatório. Com essas 2 informações, você tem um ponto. Este ponto significa branco, positivo, está todo normal. Amarelo, atenção pessoal, vermelho, emergência. Quando você está no vermelho, você tem que arregaçar as comportas para proteger o empreendimento. E quando está no amarelo, você vê o que tem que fazer. Então, evidentemente que hoje, como naquela época, tudo tem que ser feito com parcimônia, bom senso e seguir uma lógica. Mas um evento como uma tromba d'água não poderia esperar 4, 5, 6 horas para decidir o que fazer. Tem que resolver. E Gracedio foi em Euclides da Cunha, porque um pouquinho a montante, da cabeceira do Rio Pardo, tem a usina de Caconde, que tem um reservatório de 500 milhões, é 10 vezes maior do que Euclides da Cunha. Se essa tromba d'água tivesse atingido lá, ela teria feito uma desgraceira total. Como foi de madrugada, não tinha ninguém próximo do rio, não houve nenhuma perda humana também, graças a Deus. E aí surgiu a ideia: será que esses empreendimentos, essas usinas todas, a CESP ficou imbuída dessa resposta? Ela atende à segurança das usinas? Seria hoje segurança de barragens, né? Então, foram alguns casos que foram feitos adequações, vertedores suplementares, para que tivesse a segurança necessária e não passasse mais essa perda de patrimônio e o risco de perdas de vidas, né? Então, eu vivi isso. Como é que é? Dominar o Paranazão. Eu estava lá. Aí, a hora que o cara acabou de fazer lá, ele falou, ele tirou o chapéu, né? Aquele bonézão dele. Muito obrigado, senhores. Conseguimos dominar, né? Fantástico, uma coisa maravilhosa.
Vencemos. Esses lançamentos de pedra foi a ensecadeira que foi feita, né, para a obra, né? Isso. Porto Primavera foi feito em desvio de primeira e segunda etapa, e cada um deles em duas fases, montante e jusante. A de montante mais à frente que a de jusante, para fazer a retirada do fluxo d'água da ensecadeira de jusante. Mas, no caso, foram feitos os dois. Esse foi o segundo. Então, quando você fecha o segundo desvio, as águas vão ser abertas, a ensecadeira de primeira lá vai ser aberta para passar por adufas, vertedores rebaixados, o rio vai começar a atravessar as estruturas. E você vai completar aquela região que você ensecou com a barragem de terra, aterro compactado, que é o que foi feito lá. Então, foi um tremendo... baita desafio, né? Baita desafio. Outro desafio fantástico. Então, vamos colocar... CESP foi esse daí, acho que foi o maior de todos. O outro foi fora aí, né? É isso. Foi o seguinte, já ouviu falar da transposição do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional? Está acabando de fazer, que ele está sendo operacionalizado agora. Está enchendo um monte de reservatórios, seguindo canais, aquele negócio. São 477 quilômetros de transposição, uma coisa imensa. Mas eu não sei se você sabe que a Bahia, para permitir que fosse feito isso, ela ficou preocupada, porque o Rio São Francisco, na região onde foi tirada essa água para fazer a transposição para o Nordeste Setentrional, ela tinha uma vazão média de longo termo de 2.800 metros cúbicos por segundo. E desses 2.800 metros cúbicos por segundo, a transposição previa 99 metros cúbicos por segundo de vazão. Então, na cascata do Rio São Francisco, né, no Rio de Integração Nacional, ela tem várias usinas hidrelétricas. Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, Mochotó 1, 2, 3, 4. Ok, tem um monte de usinas hidrelétricas gerando. E se eu tiro 99 metros cúbicos por segundo, não deixo de estar tirando uma vazão firme, que dá uma energia firme. Eu estou tirando essa água. Então, a Bahia só permitiu que esse projeto fosse adiante, fazendo um outro projeto, chamado uma medida compensatória, que é a transposição do Tocantins para o São Francisco. Esse projeto eu participei nele inteiro. Agora, o anterior, eu só pitaco, só quando eu comecei a trabalhar que eu vi isso. Esse projeto do Tocantins para o São Francisco, que deve ser implementado logo na sequência, imagino que sim, porque é a medida compensatória daquela outra transposição, ele tira 100 metros cúbicos do Tocantins. Só que a vazão média de longo termo do Tocantins é 11.100. Então, no São Francisco era 4% da vazão média de longo termo. E no Tocantins é menos de 1%. E o erro hidráulico é maior que isso, né? Hidrológico é maior que isso. Mas não importa. É muito menor. Então, o impacto que vai ocasionar no Tocantins é 1/4 do impacto do São Francisco. E está aprovado, isso está tudo certo. E é interessante que, para passar do Tocantins para o São Francisco, foi feito no Chapadão. Não sei se conhece o Chapadão, é uma estrutura que tem 300 metros de altura, 10 quilômetros de largura e 200 quilômetros de comprimento. É uma mesa de 200 quilômetros com 10 de largura. Então, no projeto que a gente fez, tem várias estações elevatórias, trazendo a água de lá de baixo do Tocantins, e estação elevatória, reservatória, estação elevatória, até chegar no Chapadão. Ou eu levo 300 metros para cima, ou eu perfuro um túnel. A gente preferiu perfurar um túnel. E esse túnel só tem 23,5 quilômetros. Essa água foi jogada para a Bahia. O que acontece com essa água? Eu vou gerar. E aí, a gente colocou várias PCHs, que a água que vem da região, dos próprios rios ali, mais 100 metros cúbicos, gera. Entendi. E no final das contas, a gente conseguiu, como o São Francisco é mais baixo e o Tocantins é mais alto, a gente conseguiu uma equação de que a energia gerada na Bahia pelas PCHs
basicamente bate com a energia necessária para as estações elevatórias. E um é um sobre rendimento e o outro é rendimento, né? Então, é uma tremenda distância. Mas são mais 100 metros cúbicos, mais todo o aporte. Então, eu acho que esses dois momentos foram a transposição do Tocantins para São Francisco e também trabalhar nas usinas todas aí, Porto Primavera, Rosana, Taquaraçu, Três Irmãos, Canal Pereira Barreto. E, especificamente, eu fiquei com o Porto Primavera, que é fantástico. E um dos modelos reduzidos que a gente fez, a gente estudou o muro central, entre casa de força e vertedor. Nós conseguimos diminuir, estreitar, deixá-lo perfurado, né, vazio e tal. Esse muro deu uma economia, acho que de 3 milhões de dólares, um estudo em modelo reduzido, que foi excelente, foi fantástico, né? E aí, quando você fala nisso, fala, bom, mas e aí? Porto Primavera tem eclusa, a eclusa provisória durante a obra e a eclusa definitiva depois. Então, são duas eclusas, uma durante o período de construção, para não impedir. E quando você acabou de fazer Três Irmãos, que é uma dessas 5 obras, né? Ela ligou o Tietê ao Paraná, com 9,6 quilômetros de comprimento. Ela conseguiu fazer, hoje já tem, acho que é 2.400 quilômetros de hidrovia. Então, nós conseguimos ampliar muito a hidrovia, eram 800 quilômetros de Tietê, mais 1.600 quilômetros do lado do Paraná, juntou os dois com esse processo do Canal Pereira Barreto, que é uma obra fantástica, né? Então, foram coisas enormes, e hoje eu estou trabalhando com CGH, que é bem pequenininho, e ainda é uma usina de derivação, eu não faço nem reservatório para ela, é só usina de derivação, leva água para o canal de adução e gera. A água que vier, também não tem nenhum controle disso, porque a ideia é não impactar o rio, né? Entendi, é interessante, entendi. O mundo... Eu falei que tem muita história para contar. Não, com certeza, aí foram 2 projetos gigantescos que você teve a oportunidade aí de participar e olhando assim de fora, assim, você contando, realmente deve dar um baita de uma satisfação, né, de ter trabalhado, ter conseguido, assim, tudo que você absorveu ao longo da caminhada, colocar em prática nessas oportunidades, aprender muito, né? Então, quando a gente tem os desafios ali práticos, né? Às vezes não é redondinho do jeito que a gente imaginava, né? Aquele cenário perfeito, né? Tem muitas adaptações que tem que pensar e resolver e tudo mais. Então, a experiência que você acaba gerando, principalmente depois desses 2 casos aí que você comentou, eu acredito que foi gigante, gigante, né? Álvaro, só colocando um ponto aqui, até em relação a essa questão que você abordou aí desses casos e tal, né? Como você tem assim a sua atuação bastante diversificada, digamos assim, dentro da área de recursos hídricos, né? Você teve a experiência lá de drenagem no Japão, foi acumulando experiência, tem essas experiências aí da parte mais de energia, né, e tudo mais. Hoje, assim, né? Você é o Álvaro de hoje. O que você mais tem assim satisfação em desenvolver no seu trabalho? É mais essa parte de energia? Você ainda atua com essa parte de drenagem urbana? É mais projeto mesmo, consultoria? O que você tem mais assim prazer mesmo de atuar hoje dentro desse campo de recursos hídricos? Eu acho que a hidrologia deu uma guinada muito boa. Acho que esse REC HMS está uma delícia, está muito melhor. Mas se você primeiro resolver na cabeça e depois no software, a coisa fica bem mais simples. Primeiro olha o entorno, a hora que você tem aquele morro ali do lado, que ele tem um runoff completamente diferente daquela chegada numa usina, por exemplo, no terreno que é completamente urbanizado, você tem tempos de Concentração? de concentração diferentes, você consegue ver isso, consegue dimensionar isso, aprendendo com os mestres, né, mestre? E você consegue desenvolver o processo e chegar numa conclusão. É muito gostoso isso. E aí você tem pessoas que dizem, por exemplo, no caso de hidráulica, fala assim, o meu mestre falou que o remanso é só de 5 quilômetros. Bom, entre Porto Primavera e Ilha Solteira, lá em Jupiá, né? Jupiá fica para baixo,
só tem 200 quilômetros. E tem uma boa parte afetada por você ter colocado um tremendo de um reservatório de Porto Primavera, né? Por isso, o reservatório só tem 2.250 quilômetros quadrados, né? Então, não é 5 quilômetros. Não está definido por um número que alguém falou. Tem que estudar qual que é o escoamento natural e depois você coloca a singularidade, que é o barramento, o vertedor e tal, e calcula como vai ser. Mas, então, eu gosto muito do desafio. E o desafio ele pode ir para mais diversos caminhos. Como eu tinha feito aquela transposição que eu te contei, depois eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa aí em São Paulo, né, que fez 2 transposições. Ela fez a transposição emergencial depois daquela seca de 2014 que a gente teve. Eu já estava no Brasil de volta, então a gente fez o dimensionamento da Rio Grande e Itaiaçupeva. Então, a gente conseguiu fazer esse projeto, e esse projeto teve algo bem interessante. Primeiro foi a questão do trecho todo alagado. O que eu faço para levar uma adutora de água bruta num trecho alagado? Não, deve ter um jeito, não sei, tem que ter, a gente põe no fundo, como é que faz? Não sei. E aí, de repente, veio uma ideia genial, que foi de fazer em PAD. O PAD é mais leve que a água. Então, se eu coloco água dentro do PAD, ainda assim ele fica um pouquinho fora, porque o volume que ele tira, o empuxo que ele ocasiona é menor do que o peso dele. Então, ele fica flutuando. Aí eu só fecho para que ele não saia para um lado e para outro. Foi genial essa coisa. Depois a gente fez no final, passando pela Petrobras, a gente fez lá no final uma caixa de dissipação de energia, né, Peterca 4 e tal, excelente. Teve um probleminha de construção, depois resolveram, excelente, resolvemos o problema inteiro. E o segunda, então estou falando da segunda, a terceira transposição foi do Jaguari a Atibainha reversível. Reversível. Então eu posso pegar a água que ia para o Rio de Janeiro, que está lá no Jaguari, quando o Jaguari gera, ou verte, a água vai para o Rio Paraíba do Sul e vai lá para o Rio de Janeiro. Eu posso pegar a água do Jaguari e jogar lá para o Atibainha. Ele vai para o sistema Cantareira. Ah, legal, mas agora eu estou precisando de água lá no Rio. Eu tiro a água do Atibainha e jogo lá para o Jaguari, ele verte e vai para o Rio de Janeiro. Então, é uma transposição de bacias, né, de águas de bacias diferentes, que pode ser reversível. Então, esse foi um projeto terrível, né, difícil de ser feito, complicadíssimo, mas a gente conseguiu e foi prazeroso mesmo, muito, muito bom. O seu então, negócio são coisas... seu negócio são desafios. Desafios, exatamente. Que movem, né? E é interessante porque muitos profissionais não são muito chegados a desafios, né? Às vezes o profissional fica mais na sua zona de conforto, né? Faz a mesma coisa sempre, né? E o que você está colocando aqui realmente é algo para se destacar, porque eu acredito muito que no desafio a gente cresce muito, né? Então a gente tem um pulo de experiência, um pulo de desenvolvimento muito grande. Tem a parte sofrida? Tem. Você vai passar algumas noites ali quebrando a cabeça. Até você tinha comentado dos modelos, né? Do REC HMS, né? E o pessoal até brinca que o modelo você começa a montar enquanto você está tomando banho, você começa a pensar como que vai ser o modelo, depois você senta no computador e coloca no computador, né? Então você vai gastando essa energia aí mental, digamos assim, para resolver esse desafio, mas com certeza, quando você passa pela experiência e olha para trás como você está olhando hoje, assim, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Né? Aí você aperta aquele botãozinho, compute, ele vai simulando, aí aquele negócio, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É desesperador, mas é aparece uma mensagem vermelha no fim e, pô, já não rolou. Ai, meu Deus, depois de meia hora, é assim mesmo, funciona assim mesmo. Eu tive outra oportunidade, eu tenho que agradecer a Deus todas as oportunidades, mas eu fui fazer uma obra lá na República Dominicana. Foi uma barragem, uma usina hidrelétrica de 50 megawatts, e ela teve as características dela, era um projeto que a gente foi desenvolver lá, gerenciar e tal, foi muito bom. E aí, o que foi feito? Eu fui ver o Rio Tireu, ele tinha 2,5 metros de largura. Como é que vai gerar
50 megawatts, isso. Aí, estudei o projeto e tal, não sei o que lá. Bom, é que tem uma queda de 563 metros. Caraca! Nossa! Aí, eles lá na República Dominicana, eles têm um problema que não tem muitos recursos hídricos, não tem muitas usinas hidrelétricas. Então, para que serve uma usina hidrelétrica? Serve para a hora de pico. Entre 7 da noite e 11 da noite, quando as pessoas voltam para casa, ligam o chuveiro, a janta, toma banho, aquele negócio todo. Nessa hora, eles precisam ter energia. O resto do dia pode meio que ficar sem, é o problema de todo mundo, mas essa hora é fundamental, até a questão de segurança. Então, a gente pegou, quando fez o projeto, lá, a gente recebeu o projeto, estava gerenciando o projeto, né? Descobriram que tinham 4 canhadas. Canhadas são riachos. Tinham 4 riachos ali e tal, cujas águas poderiam ser aproveitadas. Então, nós tínhamos, se eu não me engano, a gente está falando de coisa antiga também, mas a gente tinha 4 metros cúbicos por segundo de vazão média de longo prazo garantida e tal, e a gente conseguiu chegar a 10 metros cúbicos por segundo. Então, conseguiu gerar com mais água antes de cair os 563 metros de desnível. Uhum. Isso é entre a parte da montanha, Constança, e a parte da casa de força em Blanco. De um para outro tem 9 quilômetros de distância. E pela estrada 90, né? Então, você imagina, conseguimos fazer o penstock lá e tal, mas tinha que dar uma volta imensa e tal. Foi muito gostoso. Então, a gente teve problemas lá em construção também. Água é água, né? Na construção da obra, logo no começo, foram feitas alcantarilhas, que seriam tubos, você passa com a tua estradazinha, né, teu acesso por cima, e a água passa por baixo no rio. Mas deu uma chuva molhada, imensa, né? Barragem molhada, alcantarilha. E aí, deu uma chuva forte, a gente estava todo mundo lá na obra, lá no escritório da obra, várias pessoas trabalhando, 150 pessoas, mais ou menos, e aí levou o caminho. E aí, o que fazer? Bom, estão fazendo aqui o acesso, tal, não sei o que lá, tudo cheio de barro, de lama, tal. Então, eu peguei o meu carro e juntei as engenheiras, as arquitetas, tal, coloquei dentro do carro. 2 engenheiros foram na caçamba, tal, e a gente foi embora. E aí, elas estavam com medo, porque o carro balançava, tal. E eu já tinha tido um problema em Porto Primavera. Nós estávamos subindo na secadeira, que eram quase 30 metros de altura, e era uma veraneio, não sei se você sabe o que é isso, era um carro bem antigo. Ela começou a patinar, foi para trás. Nós estávamos em 6 pessoas dentro da veraneio. Ela voltou e foi para cair. E tinha uma leira, tinha um levantamento de... Ela travou ali e não caiu. E nós estamos contando essa história porque estamos vivos, né? Então, eu resolvi contar para elas que se houvesse algum problema de deslizamento, que elas pulassem do carro. Eu nunca ouvi tanto grito na minha vida. Aquela gritaria desesperada. Né? Muito. Eu errei o caminho aí. Aí, quando nós estávamos indo, passou um carro, parou do meu lado lá e perguntou, o cara era o gerente administrativo, perguntou para os 2 engenheiros que estavam na caçamba, o que vocês estão fazendo aí? Não, nosso carro ficou lá, tal, não sei o que lá. Desce, vamos lá para cima. Os caras pularam de lá de cima, entraram até o joelho na lama. Horror, meu Deus. Então, essas condições de obra são terríveis, né? Então, a gente tem algumas experiências... Nada como a prática, né? Para você ver de verdade como são as dificuldades, né? Porque tem coisa que você só vai ver na prática, não tem como a gente tentar prever, a gente, assim, tenta prever tudo que é possível, mas mesmo assim tem coisas que só a prática para ensinar, né? Não tem como, né? E cada caso é um caso, né? Não adianta você dizer que aquela usina é igual a essa usina. Elas podem ter a mesma condição, só que aqui tem um matacão que está 8 metros abaixo, o outro está 20 metros de rocha-psã, então cada uma é um, não tem... Cada caso é um caso, é um filho diferente, né? Não, é verdade. Essas experiências são muito interessantes. É verdade. O Álvaro, indo para a nossa reta final aqui do podcast,
vou fazer uma pergunta para você assim, como você já compartilhou diversas experiências aí em diversas áreas, projetos, obras e tudo mais, você, olhando hoje, né, a gente olhou bastante para o passado, né, você compartilhou as experiências e tal, olhando hoje, presente para o futuro, você ainda tem algum grande sonho profissional a realizar? Ou você é um profissional que atua aí na área e pode falar assim, pô, eu já realizei todos os meus sonhos nessa área. Existe alguma coisa ainda que você precisa fazer um checklist aí na sua vida profissional? Bom, eu acho que se eu fosse indicar para alguém, como minha área é hidráulica, hidrologia, está dentro disso também. Mas o saneamento, tem um marco regulatório aí do saneamento, né? Ele vai ser uma oportunidade para o Brasil inteiro, para muita gente trabalhar nisso, e eu acho que esse seria um bom caminho, eu gostaria de trabalhar nisso. E quando a gente fala de saneamento, ele tem o abastecimento de água, tem o esgotamento sanitário, tem drenagem, tem gestão de resíduos sólidos. Então, é esse bojo de coisas que podem ser que o planeta esteja precisando. Se eu não gastar mais água do que preciso, se eu conseguir separar muito bem os meus resíduos, dejetos, se eu fizer uma melhora no tratamento de água, no tratamento de esgoto, se eu devolver água melhor para o rio, se eu fiz isso tudo faz parte de uma mudança de coisa, de comportamento. E eu acho que a gente está nesse caminho. Então, as usinas hidrelétricas, houve um período que os reservatórios foram demonizados. E aí, sem o reservatório, você fica sem a gestão que você poderia ter com a variação do reservatório, com o pulmão. Você poderia se preparar para enchentes, você poderia ter água para geração, para abastecimento. Quando a gente fala de reservatório, a gente fala geração de energia elétrica, abastecimento de água, piscicultura, lazer, né? Hotelaria. A gente fala de muita coisa. E até o microsistema ali também fica mais agradável por ter muita água, né? Você consegue diminuir um pouco todo o sofrimento das pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer essas coisas acontecerem. Tá empenhado nisso. Quem quiser começar a fazer isso, então, para os alunos, para os jovens, para quem estiver ouvindo essa live, é para você ser desafiado dia e noite. Se você gosta de desafio, tudo bem. Se você não gosta, sem demérito nenhum, mas vai para um banco e fica, né, carimbando cheque dia e noite e não pensa nada. Agora, se você gosta de desafio, vem com a gente, tem muita coisa para fazer, é impressionante. Né? Desafio é que não vai faltar, com certeza, na engenharia, ainda no Brasil, né, que a gente tem as nossas peculiaridades, né, então, assim, muito desafio realmente, eu sempre passo essa mensagem também pessoal, que o Brasil tem um território, assim, dimensão continental, né, então a gente encontra muitos cenários dentro do próprio país, né, muito distintos, né, então, uma hora a gente tem que trabalhar para não ter enchente, no mesmo lado, no outro lado do país tem que trabalhar para chegar água, né, então, assim, são muito opostos, né, e o engenheiro que atua dentro dessa área de águas, né, seja hidrologia, hidráulica, etc., né, ele tem ali um campo muito grande para se desenvolver. São problemas que a gente tem hoje no Brasil crônicos. A gente está vendo aí, esse ano, infelizmente, muitos desastres aí, Petrópolis, na Bahia, sul de Minas, né? Mas se a gente for ver, né, Álvaro, é uma coisa que não é só desse ano, né? Eu até comentei com o professor Jaime na semana passada que eu visitei Angra uns 4 anos atrás, também teve um deslizamento muito parecido, claro que em uma menor dimensão, mas se você pega ano após ano, né, e você revê as notícias que saíram, né, anualmente, todo ano é uma problemática, né, de enchente, de deslizamento, né? Então, é uma área que carece realmente de profissional qualificado e de profissional que tenha essa sede que você demonstra, né, de ter os desafios, vencer os desafios, crescer a cada desafio, se tornar um profissional melhor a cada desafio, né? E isso é bom para o profissional, porque ele tem realmente esse crescimento sólido na carreira, e é bom para o país, né? Contar com profissionais mais qualificados
que se empenham em estudar, se desenvolver, que encaram aí de frente os desafios, crescem, né? Encontram soluções melhores, né? Então, isso daí realmente é algo muito positivo. E aí, pessoal, fica essa mensagem final do Álvaro aí também, né? Dessa dica que ele deu para vocês que estão iniciando a carreira, que estão aí buscando atuar realmente nessa área. Eu tenho uma simples curiosidade, né? Se vai atuar, se não vai. Fica uma dica aí bem bacana também que o Álvaro passou aqui para nós, tá? Então, Álvaro, mais agradecer novamente aí sua presença, o seu tempo, toda a sua experiência aqui compartilhada nessa 1 hora aqui de episódio. Eu acho que é enriquecedora, né? Primeiro pelo simples fato das próprias experiências já somarem muito na minha vida, na vida dos profissionais que estão assistindo esse vídeo, né? Mostrar esse lado benéfico do desafio, né? Quando você passa pelos desafios, você cresce, você se torna um profissional melhor. Isso você viu na pele, na sua carreira, né? E também pela sua postura e o seu posicionamento. Eu acho que isso inspira também muitas pessoas que estão iniciando, né? Então, essa postura de eu vou melhorar, eu vou me desenvolver, eu vou entrar de cabeça mesmo nos projetos, resolver os desafios, né? Isso daí eu acho que inspira muito e vai realmente contra aquela correnteza de ficar naquela mesmice, de ficar naquela, como você disse aí, carimbando cheque, né? Então, assim, isso soma muito também, não só a parte técnica e prática que você compartilhou, mas também essa forma de se posicionar como engenheiro. Então, mais uma vez, aí agradeço a sua presença, agradeço aí o seu tempo aqui conosco, né? E passo aí para as suas considerações finais aí para a gente encerrar também esse episódio. Maravilha. Existe um negócio chamado o poder da palavra, né? Então, eu, há muitos anos atrás, eu era jovem, eu estava lendo um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que tinha o Manual do Mago, e tinha uma frase que dizia algo parecido com isso: valorize suas limitações e sempre as terá. Poxa, mas dá um nó, que eu estou me limitando? O que eu estou me limitando? Por que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Então, é uma frase que pode ser antes e depois, para muita gente. Para mim foi alguma coisa assim: valorize suas limitações e sempre as terá. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma live compartilhando com você e com todos que estão assistindo um pouco da minha vida. Você, na terça-feira, vai apresentar, na quinta-feira vai dar outra aula, e assim o mundo vai crescendo. Eu estou fazendo um curso contigo, lá o HBA, né? Hidrologia Básica para Engenheiros e Aspirantes, e eu estou muito feliz, porque é bem didático, você consegue fazer a explicação e a exemplificação. Consegue, acabando o tópico, você ter a planilha, você ter o resultado. E eu recomendo isso para todo mundo. Tem centenas de vídeos. Eu tenho um amigão chamado Plínio Tomás, que você também conhece. Ele foi meu professor da FATEC. Coqueio Errara, Plínio Tomás. Eu sou amigo do Plínio até hoje. Gente boníssima, fantástico. Ele também tem dezenas de coisas, de vídeos sobre cada um dos problemas. Eu gosto muito dele. E assim vai, a gente vai conhecendo pessoas. Eu trabalhei com a Aloysio Cagnoli, que era o engenheiro responsável de Porto Primavera, quando a gente estava fazendo pela CESP, ele fazia pela TEMAG. Estava lá o Rubens Terrabart. Tá bom, centenas de profissionais. Foi um centro de excelência que eu tive a honra de participar e deu uma contribuição pequenininha. Quantas pessoas fizeram coisas maravilhosas. Por exemplo, você já ouviu falar de gelo seco? Isso foi desenvolvido no laboratório de engenharia civil lá de Ilha Solteira. Fazer concreto massa usando gelo seco, porque o calor de exudação não causasse aquele montoeira de trincas no maciço de concreto. As coisas foram desenvolvendo, tecnologia. Eu sou fascinado por engenharia. E foi um prazer ter participado. Muito obrigado, honrado pelo convite, e sucesso para você, querido. Tá bom? Maravilha. Obrigado a você pelas considerações, Álvaro. Grande abraço aí, se cuide, e a gente vai mantendo contato aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus também. Tchau, tchau.
Pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje, do nosso podcast. Hoje nós tivemos mais um episódio com o Álvaro Bottini, um grande profissional que pôde compartilhar com a gente aí todas as experiências, ou pelo menos parte, né, das experiências que ele teve ao longo da sua carreira. E talvez você que esteja iniciando a carreira, né, olhe para todas essas experiências e que sirva realmente de inspiração, né, para que você realmente busque se desenvolver, busque aprender cada dia mais, busque os desafios, vencer os desafios, né? Como eu disse, comentei com o Álvaro também, o estudo não para quando a gente termina a faculdade, né? A gente termina a faculdade, mas o estudo continua, cada dia aprender uma coisa nova, cada dia vencer um novo desafio dentro da engenharia, isso tende a te tornar um profissional muito maior, tá? Então essa fica a dica final aqui para vocês também, como o Álvaro já compartilhar conosco, tá? Então, pessoal, se você gostou desse episódio, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha esse conteúdo com os seus colegas aí profissionais também, engenheiros, estudantes, técnicos, e se inscreva no canal para você estar por dentro das novidades. Lembrando você também que na próxima quinta-feira agora, a gente vai ministrar mais uma live, tá? Com um tema técnico de zoologia que a gente vai compartilhar com vocês também. Beleza? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus, grande abraço, se cuidem e até quinta-feira. Tchau, tchau.